No vídeo nós vimos alguns conceitos básicos sobre temas e nesse a gente vai começar a criar o nosso. Tá? É importante falar também que a partir daqui eu vou deixar na descrição um Git e cada commit vai ser um vídeo. Tá? O commit em si, a mensagem do commit vai ser o título do vídeo para ficar mais fácil de vocês acharem e nesse commit vai ter o conteúdo que a gente desenvolver durante esse vídeo, tá? Até o final do vídeo. Então, se alguém se perder ou não quiser colocar, não quiser programar em si, quiser só baixar para comparar e ficar mais fácil de seguir para um próximo, é só baixar, clonar ali e baixar tudo sem problema nenhum, tá? Nesse Git vai ter 3 pastas, a pasta tema, a pasta plugin e a pasta storage, que são as principais, tá? A pasta storage é onde ficam o banco e as imagens que tu vai colocar via gerenciador no futuro. E as outras pastas é o próprio tema e os plugins que a gente instalar. Então é basicamente pegar essas 3 pastas e jogar no teu projeto que tu já tem, que já está funcionando e que tu vai conseguir usar normal, tá? Para quem for usar o meu banco, quem pegar a pasta storage, o usuário é admin e a senha é admin, tá? Aí vai ter o meu banco, vai conseguir acessar o painel administrativo e seguir normal. Bom, vamos começar então criando o nosso tema. A primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o nosso painel administrativo. A gente vai vir em configurações, em temas, que é o primeiro item, e aqui aparecem todos os temas que tu tem, tá? No caso, a gente só tem o tema demo cadastrado, a gente vai vir em criar novo tema em branco, e vamos colocar aqui um nome, o nome do diretório, que é a pasta que ele vai criar nos nossos arquivos, uma descrição e um autor e um site se quiser. Não precisa preencher tudo isso, mas aqui a gente vai criar. O nosso tema eu vou chamar ele de default, como padrão mesmo. Esse tema é um exemplo. Vou colocar aqui, o autor é a Zemark. Não vou cadastrar site, não vou cadastrar nada, tá? Então, coloquei um nome, coloquei a pasta, ele preenche automático, né? A partir do nome, ele cria um formato slug do nome que a gente coloca. Coloquei uma descrição, coloquei um autor, vou clicar em criar. Eu já tenho o meu tema criado, tá? Quando tu cria um tema, ele não vai automaticamente tá valendo, tu precisa primeiro ativar ele. Então tu pode ter vários temas aqui, tu vai escolher qual que tu quer e tu vai clicar em ativar. A partir daqui a gente já está usando o nosso novo tema. Se a gente for no nosso site e der um F5, não vai funcionar, ele vai dar um erro dizendo que não encontrou uma página. Por quê? Porque a gente criou o tema, mas a gente não criou nenhum arquivo nesse tema, ele não tem nenhuma página nele ainda. Então primeiro a gente tem que criar nossa página, nosso layout, nossa estrutura de arquivos conforme a gente viu no último vídeo. Antes de fazer isso, eu vou mostrar para vocês aqui nos arquivos que agora na pasta temas, né, eu tenho a pasta demo, que é o tema que vem padrão, e a pasta default, que é o nosso novo tema. Quando ele cria esse novo tema, ele vai automaticamente já inserir uma pasta assets, uma pasta content, layout, pages e partial. É a mesma estrutura que a gente viu que existe lá no gerenciador, lá na parte de CMS no vídeo anterior, tá? Então, só para vocês entenderem que ele cria para vocês essa pasta automático. Perfeito. Voltando até aqui, então, o que a gente vai fazer agora? A gente já tem o nosso tema criado, né? A gente já tem ele. A gente precisa começar a criar os arquivos a partir de agora. Tá? Como o intuito desse vídeo não é ensinar front-end em si, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o Bootstrap, já vou colocar ele nos assets e vou fazer a estrutura base do HTML e aí eu explico para vocês como funciona e eu volto na sequência. Bom, dando continuidade, eu criei o nosso arquivo, um esboço, tá? O default.html, o nosso layout, né? Eu criei ele com uma estrutura padrão HTML, usando o head aqui, ele tem algumas meta tags, nada demais. Estou chamando 2 arquivos de CSS, um é o Bootstrap e o outro é um style, que não tem praticamente nada, na sequência eu mostro para vocês, é só para dar um exemplo melhor, uma estilização melhor para a página. Que ainda não existe, tá? As páginas não foram criadas, a gente criou somente a parte do layout, por enquanto. Então eu estou chamando eles, foi chamado da forma que a gente ensinou no último vídeo, né? O dupla-chave, o assets, chamando todo o caminho certinho para a pasta, terminando com o pipe theme para ele colocar o caminho absoluto do nosso assets, para ele funcionar. Essa parte aqui a gente vai pular, que está comentada, a gente vai pular, eu vou explicar agora na sequência, por enquanto a gente esquece isso. E no HTML em si, na parte visível do HTML, né? Eu criei um cabeçalho padrão do Bootstrap. Aqui ele está usando 2 links, um é o home e o outro é um genérico link que eu deixei como marcação, a gente vai ver isso na sequência, a continuidade. Eu criei na parte de conteúdo em si um H1 e alguns parágrafos, também nada demais, e terminei com um footer, também só com uma marcação, dizendo que ele é o footer, uma estrutura HTML bem simples, bem padrão, nada demais, tá? E aí termina chamando 3 arquivos JS, um é o jQuery, um é o Bootstrap e outro é um app que está vazio, mas a gente pode precisar no futuro, então eu já vou deixar ele pronto aqui. Bom,
Indo agora para essa parte que está comentada, é importante explicar que existem duas formas de tu chamar a tua lista de CSS e de JS. Tu pode chamar eles individualmente, como está aqui em cima, como eu estou sublinhando aqui, ou tu pode chamar eles no formato de array. Quando eu faço nesse formato aqui, eu preciso colocar ele dentro do colchete, ele vai colocar todos em lista, todos os CSS que tu quer, um após o outro. Para que serve fazer assim em vez de fazer assim? Nesse formato aqui, ele vai juntar os teus arquivos em um só. Ele vai fazer um combine dos teus arquivos, o que para o servidor é uma requisição a menos. Nesse caso aqui que eu tenho dois, né, ele vai fazer uma só, então é uma requisição a menos. Isso vai te dar um ganho de performance. É importante tu tomar cuidado quando tu fizer isso aqui, primeiro para não fazer das duas formas como está aqui, isso aqui é errado, né, eu estou chamando o mesmo arquivo duas vezes, eu vou apagar um agora, mas só para exemplo. Para te tomar um maior cuidado, para te não colocar muito arquivo CSS ou JavaScript dentro de um só, porque tu vai ter um arquivo muito grande e aí o tiro sai pela culatra. Em vez de tu ganhar performance, tu acaba perdendo, porque tu vai fazer um arquivo gigante. Tá? A mesma coisa funciona com o JS. Aqui eu deixei comentado, vamos tirar do comentado. Eu tenho 3 arquivos, eles estão sendo chamados aqui, isso aqui vai virar um arquivo só combinado. Tá? Para facilitar, assim, normalmente nos nossos sites a gente usa esse formato aqui, exatamente porque eu falei, é mais performance, tem menos requisições. Mas para facilitar para quem está começando, eu vou deixar a forma padrão só, a forma dos arquivos convencionais, um por um, porque eu acho que vai ficar mais fácil de todo mundo entender e conseguir depois testar melhor o código. Tá? Então eu vou tirar. Eu não me lembro se eu comentei no último vídeo, mas eu vou reforçar aqui. Sempre depois dos teus CSS, é legal tu chamar essa tag aqui, a tag style. Ela serve para que os teus componentes, caso eles precisem, eles tenham dependência de algum CSS, eles consigam colocar aqui. Então essa tag ela vai ver, quando tiver algum componente sendo usado, claro, se ele precisa de algum estilo CSS ou não, e se precisar ele vai colocar aqui. Então a mesma coisa serve aqui embaixo. Tá? Esses aqui algumas funcionalidades extras do framework, do CMS em si, do Inter, como por exemplo ele ativa a parte de Ajax dele, que a gente vai ver no futuro, e aqui a mesma coisa com scripts, ele adiciona alguns scripts extras se algum componente precisar. Tá? Então essa parte é bem importante. Dito isso, agora vamos dar continuidade e colocar o nosso HTML, o nosso conteúdo no lugar correto. Porque por enquanto eu coloquei tudo no nosso layout, mas a gente aprendeu que não precisa, que a gente tem uma área melhor para isso. A gente tem, por exemplo, o nosso header, a gente pode passar ele por um cabeçalho, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser recortar esse header daqui, e eu vou criar o meu bloco. Eu vou vir aqui em blocos, vou vir em adicionar, vou criar ele chamado de header.htm, e eu vou colar aqui o meu código HTML que eu tirei lá do layout. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu preciso chamar esse partial, correto? Então a gente vai chamar o partial. Para isso é basicamente fazer assim. Peraí, deixa eu digitar. Tu vai chamar a chave com a porcentagem, o partial, coloca o nome do teu partial, o nome do teu arquivo, né? E fecha a chamada. Lembrando, quem quiser saber um pouquinho mais, eu expliquei isso no vídeo anterior. Tá? Aqui a gente está chamando o nosso partial. Vamos fazer a mesma coisa agora com o footer. Vamos copiar ele. Vamos chamar o partial, que vai se chamar footer. Agora vamos vir aqui nos blocos, né? E vamos criar o footer. Opa. Cola o código aqui. Perfeito. Então agora eu já tenho o meu header dentro de um partial separado, eu já tenho o meu footer dentro de um partial separado, agora falta fazer a mesma coisa com o meu código principal. Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai chamar um page, e esse daqui, diferente do outro, eu não dou um nome, né? É só page, porque ele vai colocar a página de acordo com o link que a gente tiver. Então eu vou deixar só page. Vou vir em página e a gente vai criar a nossa primeira página, que vai ser a home, com a URL apenas barra, né? Lembrando que ele sempre vai preencher com um título ali, mas no caso a gente quer que seja raiz, a gente quer que seja barra, então eu vou mudar. Vou colocar o nosso esboço, o nosso layout aqui, e vou colar a nossa estrutura, nossa estrutura HTML aqui. Depois a gente ajeita a formatação, isso não é tão importante para esse primeiro momento. Bom, coloquei aqui o código. Agora vamos testar. A gente antes estava com uma página não encontrada, né? Vamos dar um F5, ver se está tudo certo. Perfeito. Ele criou então o nosso cabeçalho aqui, o nosso conteúdo e o nosso footer. Então, para a gente recapitular,
e eu até vou fazer isso via arquivo, porque eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo visualizar. Eu tenho aqui, primeiro, o CSS, a pasta Assets, né, que eu tinha mencionado para vocês. Aqui é todo o CSS que eu criei no Style, bem simples, só mesmo para dar uma corzinha para algumas coisas. O Bootstrap está aqui, o JS. Então eu fui dentro da minha pasta tema, fui na minha pasta Default, que é o tema que a gente criou, em Assets, e aqui eu criei um CSS, um JavaScript, coloquei o que eu precisava. Perfeito. Essa foi a primeira parte. Fomos em Layout, criamos o nosso layout aqui. Chamamos o nosso partial do cabeçalho, o nosso partial do footer e a nossa page. Fui em partials, criei o nosso header e o nosso footer, colocando o conteúdo direto aqui, tudo certinho. E por fim, terminei criando a nossa página home. Perfeito, até aqui tudo funcionando como a gente viu. Está funcionando certinho, bem simples, tá? Bom, perfeito. Agora vamos fazer uma segunda página. Vamos chamar essa página de produtos. Vamos vir aqui em páginas, adicionar. Vamos chamar de produtos. Vou deixar o link como produtos mesmo. Vou colocar o nosso esboço, o nosso layout. E aqui, por enquanto, eu não vou fazer nada demais. Eu vou só criar um H1. Opa. E vou escrever aqui como produtos, só para a gente ter essa marcação dela funcionando. Vamos ir no nosso link do site para testar. Vamos acessar pela URL produtos. Perfeito, está funcionando. Por enquanto, né? Aqui eu não botei nenhum estilo, então ele está na esquerda mesmo, normal, tudo funcionando. Beleza. Só que o nosso menu, nossos links aqui em cima, eles ainda não estão funcionando, né? Se eu clicar aqui, ele vai só adicionar o sustenido no final. Ele não está funcionando ainda. Então vamos resolver isso. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai ir onde o nosso menu está, que no caso é o blocos no header, e eu vou procurar o link que está aqui. Vamos começar arrumando a home. Como eu faço um link na home? Aliás, como eu faço um link para uma página, melhor dizendo, né? Então, da mesma forma que a gente estava chamando o nosso CSS e as outras coisas, a gente vai colocar as duas chaves, né? Uma para cada lado. A gente vai colocar aqui o nome do nosso arquivo. Então, é o nome da página em si, tá? É o nome do arquivo que ele cria, esse aqui que a gente vai usar. Então, no nosso caso aqui é home. Vou colocar home e eu vou finalizar. Quando a gente chama um CSS, a gente coloca pipe tema, né? Aqui a gente vai fazer o pipe page e ele vai criar para mim já o meu link automático. Eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse segundo. Vou substituir home por produto. Produtos, na verdade, né? Foi como a gente criou. Vou mudar o nome que estava genérico aqui para produtos. Vamos salvar e vamos testar. Atualizar a página. Então, se eu clicar em produtos, ele vai vir para produtos. Se eu clicar em home, ele vai para home. Perfeito, tá trocando as páginas, já está funcionando, tudo certo até aqui. O que a gente tem de problema ainda? O que ainda não está funcionando? Se a gente reparar, se eu for em produtos, a home continua marcada como a página ativa. Então a gente precisa ajustar mais essa partezinha. Para isso, a gente vai precisar fazer um if. Como é que a gente faz isso? Vindo aqui de novo no nosso código, a gente vai ir até a parte onde está chamando o active e vai montar aqui o nosso if. Primeiro eu vou remover aqui a classe active que eu já tenho no meu LI para ficar mais fácil. E eu vou chamar esta estrutura aqui. Diferente do link, por exemplo, aqui embaixo, que eu fiz com dupla chave, esse daqui é o chave porcentagem, tá? Então se eu for fazer um for, que a gente vai ver mais para frente, ou um if, eu vou usar sempre esse formato com a porcentagem. Então aqui eu faço um if, normal. Agora, o que eu quero comparar? Eu quero comparar o thisPage ID. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui ele vai pegar da mesma forma que o page estava pegando o nome do arquivo, isso aqui ele vai retornar o nome do arquivo também. Então, por exemplo, se eu estou na home, ele vai me retornar home. Se eu estou em produtos, ele vai me retornar produtos, porque é o nome do meu arquivo, tá? Então, esse if, esse comando aqui, o thisPageID, ele retorna o nome do arquivo. Então, aqui, como a gente está fazendo na home, eu vou fazer então o if thisPageID igual a home, tá? Vou sair aqui da chamada da porcentagem e da chave. Vou escrever o que a gente quer, né, o que vai aparecer, que no caso é o active. Vou chamar mais uma vez a minha porcentagem, a minha chave porcentagem, e vou chamar o endIf. Então, normalmente num PHP, eu colocaria um if, eu colocaria ele dentro do colchete, né? Aqui, o abre e fecha colchete, ele funciona nesse formato. Tu vai dizer que o if terminou escrevendo endIf dentro desse formato do chave porcentagem, tá? Então, aqui eu fiz um if, que está basicamente me dizendo o seguinte: se a página for a home, eu quero que ele adicione essa classe aqui dentro da lista de classes. Agora, para finalizar, a gente vai fazer a mesma coisa na outra LI.
né? Vou dar um espaço, eu vou copiar e colar aqui o código que eu já fiz aqui em cima e eu vou mudar o home por produtos, porque no caso agora a gente está na página produtos. Perfeito. Salvei, vamos testar, vamos ver se está funcionando. Se funcionar, ele deve marcar aqui em branco o produtos. Ó, atualizei, ele já mudou produtos para branco, então ele está com uma classe ativa. Vou para home, marcou como branco, já está tudo funcionando. Então só para a gente revisar mais uma vez, eu chamo o if, o thisParameter ID ele vai pegar o nome do arquivo, lembrando que é o nome do arquivo. Se ele estiver dentro de uma pasta, por exemplo, eu preciso colocar pasta, barra e aí o nome, tá? Então tomem cuidado com isso. A classe que eu quero e finalizo o meu if. Com isso, então, a gente aprendeu a criar um tema usando páginas, layout, partial e assets. Ao longo dos próximos vídeos, nós vamos ver outras funcionalidades do Twig e do Winter para ir adicionando no nosso tema, para ir acrescentando, né, novas funcionalidades, o próprio for que eu falei antes, um looping a gente vai ver mais para frente. E no próximo vídeo agora, a gente vai começar a ver o Builder, a gente vai conhecer o Builder. Ele é um plugin que vai nos ajudar a criar área gerenciável, ele é um plugin que cria plugins, eu vou explicar melhor no próximo vídeo, mas ele é uma das ferramentas mais importantes que a gente vai trabalhar, então não percam o próximo vídeo. A gente vai começar a deixar o nosso site gerenciável, a gente vai criar um cadastro de produtos para a nossa página de produtos, então não percam. Obrigado por acompanhar, não esquece de dar o feedback nos comentários, se gostaram não esquece de dar um like, se possível se inscreve no canal para não perder o resto da série, e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir, até logo!